Olá, turma. Estamos aí voltando às nossas atividades, mesmo que não presencial, né? Então, vamos gravar aí a nossa 12ª aula, né? E espero revê-los em breve, tá? Também espero que todos vocês, seus familiares, estejam bem, muito bem, tá? Turminha, hoje vai ser rápido, breve, tá? Nós vamos falar aí dos países da América Latina. Lembrem-se, nós já falamos da América Central, nós já falamos da América Andina, hoje nós falaremos da América Platina, tá bom? Claro, fica no sul do continente, né? Ou seja, na América do Sul, e esses países platinos são drenados pela bacia, pelos rios, né, da bacia platina. Por exemplo, Rio Paraná, Rio Paraguai, Rio Uruguai. Mesmo com esse nome aí, pessoal, Paraguai e Uruguai, com esses nomes, mas eles nascem, né, no Brasil, eles são rios brasileiros. Né? O Rio Paraná tem 4.700 quilômetros de extensão, um rio grandioso, gigantesco, né? O Rio Paraguai, 2.078 quilômetros de extensão, também uma extensão considerável, né? E o Rio Uruguai, 1.500 quilômetros de extensão. Esses são os rios principais da bacia platina, né? Parte dela fica no Brasil, como eu já falei, e ela é considerada a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, tá bom? Pois bem, pessoal, essas áreas banhadas aí pelo rio da bacia platina, no caso aí o rio Paraguai, tá? Nós chamamos, tem nomes específicos. Aqui a bacia, parte da área banhada aí pelo Rio Paraguai, recebe o nome de Pantanal Mato Grossense, né? Lá na Argentina, no Paraguai e até na Bolívia, que não faz parte da bacia platina, eles recebem, essa área inundada aí recebe o nome de Chacos, ok? Turma, então esses países, Uruguai, Paraguai e Argentina, né, tiveram aí um longo histórico de conflitos, né, brigas, lutas por terras, né, e isso faz também com que esses países tenham uma identidade cultural muito grande, uma semelhança cultural, né, bastante expressiva, tá bom, turminha? Bom, no passado, esses países faziam parte de uma mesma administração, conhecido como Vice-Reino do Rio da Prata, né, criado em 1776, né, durante o domínio espanhol. Então, essa área já foi sob domínio espanhol e teve uma única administração. Isso reforça aí aquilo que eu falei agora há pouco, né, sobre a questão da identidade cultural. Tá bom, turma? É, Vamos falar agora da Argentina, né? Nós vamos ser bem, mas eu quero com vocês aqui mostrar certamente o slide e nós vamos falando aqui, tecendo alguns comentários, tá bom, turminha? Vamos falar primeiro aqui, tá? Aqui nós temos os países platinos, né? A Argentina, o maior deles, certamente, o Paraguai e o Uruguai. Estão aqui definidos, destacados aqui nesse mapa. Olha, turma, vamos falar da Argentina, né? A Argentina, que é o segundo maior em extensão territorial da América do Sul, né? Claro, atrás do Brasil. Outra coisa que eu queria falar para vocês, professor, e por que nós não vamos colocar o Brasil aí também? Não, nós não vamos colocar o Brasil porque nós vamos estudar a parte, tá, pessoal? É muito detalhe, é muita coisa, e nós já, ao longo das aulas aí, nós vamos trabalhando o Brasil, já trabalhamos muitos capítulos sobre o Brasil especificamente. Então, hoje a Argentina, que é o segundo e maior extensão, né, da América do Sul, faz fronteira com 5 países, né? E eu posso mostrar aqui novamente, faz fronteira com o Chile, né? E aqui fica a Cordilheira dos Andes, né, pessoal? Com a Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai e também com o Brasil. Então, 5 países aí que fazem fronteira com a Argentina. Muito bem, turma. A Argentina, tem um território extenso, então ela também tem o quê? Ela tem uma variedade de paisagens, uma diversidade de paisagem muito grande, tá bom? Ela é rica em paisagem, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, tá?
as regiões semidesérticas, né? Tem regiões geladas mais ao sul da Argentina, né? E também tem extensas planícies no centro, né? Na parte central da Argentina. Tá legal, turma? Os aspectos socioeconômicos, e aqui, né, nós já vamos falar do setor da agropecuária. Turma, a Argentina tem uma agropecuária bastante desenvolvida, principalmente, né, a criação de bovinos, né, de bovinos para corte. A carne argentina é famosa e é um dos principais produtos de exportação, né, para o mundo inteiro. Tá certo, turma? Também, né, produzem aqui cereais como trigo, soja, se tornando aí grandes produtores e exportadores para todos os outros países do mundo, tá bom? Muito bem, pessoal. No caso, a Argentina, no trigo, carne bovina e soja tem uma das maiores produtividades, né? Muito intensa e muito importante aí no comércio exterior. Tá legal, turminha? Muito bem. A indústria, pessoal, ela se concentra na porção centro-oriental, no centro-oriental da Argentina. Eles chamam de triângulo industrial, que é composta justamente por Buenos Aires, Rosário e Córdoba. Ok, turma? Pessoal, essa questão da instabilidade econômica e política é uma das marcas, né, de quase todos os países latinos. Tá? Instabilidade política, ou seja, golpes, ditaduras militares, né, crises políticas e econômicas, é muito comum nos países da América Latina, inclusive o Brasil. Mas vamos falar um pouco da Argentina, tá? Pessoal, de 66 a 1972, né? Portanto, nesse período de 66 a 72, a Argentina viveu um período ditatorial, né, comandado aí por militares. E também depois de 76, 1976 a 1983. Tá, pessoal? Claro, em ditaduras, o que prevalece? A falta das liberdades, né? A falta das garantias individuais. E durante esses períodos aí, a Argentina sofreu bastante, né? Por falta de liberdade. Tá? Muitos ativistas, né? Muitos argentinos foram presos, torturados, mortos, desaparecidos. Tá? Isso é muito, muito comum em outros países também, ou foi muito comum em outros países da América Latina. Tá bom, turminha? Portanto, essa instabilidade política e econômica atrasa o país, né? Dificulta o desenvolvimento. Tá legal? Muito bem. Em 1977, tá? Surgiu um movimento chamado Mães da Praça de Maio, né? Devido à violência, né, policial, né, devido a mortes, desaparecimento, tortura. Essas mães se reuniam na Praça de Maio, lá em Buenos Aires, e começou com um movimento pequeno, né, poucas mães, e esse movimento ganhou repercussão mundial, e todas as vezes que elas se reuniam, procurando quem? Seus filhos, né? Por isso o nome, né? Mães da Praça de Maio. Por quê? Porque elas queriam saber do paradeiro dos filhos que estavam desaparecidos. Claro, óbvio, qual é a mãe que não quer? Qual é a família que não quer? Tá bom? E esse movimento pressionou bastante, né? E desgastou também bastante a junta militar que governava a Argentina, tá? E isso foi importante, primeiro, para denunciar os crimes, segundo, para enfraquecer o regime militar argentino, tá bom? Pois bem, pessoal, e foram centenas de jovens, talvez até milhares de jovens desaparecidos. Muito bem, com a queda do regime militar, juntou-se, né, a Argentina, já democrática, redemocratizada, ela se junta ao Brasil, ao Uruguai e Paraguai,
que também tinham saído de ditaduras, né, pessoal, do período militar, e formam aí, né, o Mercosul, uma união aduaneira, tá? Ou seja, eles preparam ali uma região onde vai prevalecer aí o livre comércio, começa com essa união e depois vai se transformando, e quem sabe aí pode evoluir para outros patamares, né? Como outros blocos no mundo inteiro já se encontram, tá bom? Mas por enquanto nós temos aí essa união, claro, que não é só econômica, tá, turma? Há uma preocupação muito grande também, né, de fortalecer a democracia, para que esses países do Mercosul, né, não retornem mais a períodos ditatoriais, a regimes militares, ok? Pois bem, durante a década de 90, né, falando aqui da economia, a Argentina realizou um plano econômico que tinha como objetivo fortalecer a moeda, né? E nesse período, na década de 90, né, o peso ficou atrelado ao dólar, né? Ou seja, um peso valia $1, tá certo? Claro, né, que a Argentina passa a ter aí uma moeda forte, porém também ela dependia muito de quem? Do cenário econômico internacional, né? Qualquer flutuação, né, no dólar, qualquer variação atingia em cheio aí a Argentina, tá, pessoal? Em 2002, essa crise de 2002 foi mundial, mas ela atingiu muito fortemente a Argentina, tá, pessoal? E ainda hoje a Argentina sofre consequências dessa crise, tá? E essa relação dólar, que começou na década de 80, dólar-peso, ela ruiu, né? A Argentina não teve como sustentar essa paridade aí entre dólar e o peso, tá bom? Claro que isso, pessoal, trouxe grave crise a partir de 2002, tá? Grave crise, muitos desempregados, né? A moeda desvalorizada, porque ela já não estava mais atrelada ao dólar, né? E outra coisa, caiu também a confiança no governo, tá? A confiança cai, os argentinos ficam muito mais pobres, surgem favelas nas grandes cidades, né? Que é um dos indicadores aí da submoradia, da subrenda e assim por diante, tá bom? Em 2006, a Argentina volta a se estabilizar, tá? Crescendo aí um patamar de 8% ao ano. Porém, pessoal, não foi suficiente, né, para resolver os problemas herdados pela crise lá de 2002. A Argentina ainda tem sérios e graves problemas econômicos, que precisa aí de um momento muito maior de estabilidade para poder superar, ok? Outra coisa interessante, pessoal, as Ilhas Malvinas. É um arquipélago. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? É bem que com o mouse, olha só. Esse pequeno arquipélagozinho assim, aqui, que fica 470 quilômetros da Patagônia, tá? Pois bem, pessoal, esse pequeno arquipélago, ele é objeto de questão aí entre a Argentina e o Reino Unido, entre a Argentina e os britânicos, né? Pois bem, no século XVI, essa pequena porção aí, esse arquipélagozinho aí ao sul da Argentina, né, no Atlântico Sul, né, ele foi ocupado por franceses, espanhóis e britânicos, tá certo? Até 1774, havia uma habitação pacífica de espanhóis, né, e britânicos na ilha, no arquipélago, na realidade. Então, em 1774, habitava tanto espanhóis quanto britânicos. No entanto, os britânicos, nesse período aí, deixaram a ilha. Só que eles disseram, olha, nós vamos sair, mas nós vamos aqui reivindicar, né, reivindicar a posse. Nós vamos sair aqui tranquilamente, mas estamos dizendo que as Ilhas Malvinas, que também são chamadas de Falklands pelos próprios ingleses, né, são nossas. Né? E isso gera aí uma zona de conflitos, ou uma zona de, pelo menos, uma temperatura aí subindo nas relações
entre esses países, tá bom, turminha? Pois bem, pessoal, entre 1820 e 1832, né, portanto, 12 anos, o arquipélago pertenceu à Argentina, mesmo os ingleses reivindicando, né, mesmo os ingleses já tenham saído dizendo, né, que a posse era deles. A Argentina, né? Pois bem, a partir de 1833, né, olha só, de 1820 a 1832, a Argentina dominou o arquipélago, habitou, né, pertencia à Argentina, segundo os argentinos. Em 1833, as forças britânicas chegaram e passaram a administrar as Ilhas Falklands, as famosas Malvinas, né? Pois bem, pessoal, na metade ali do século XX, esse acirramento entre Argentina e Inglaterra ficou muito, como a temperatura subiu realmente, né? Literalmente, em termos diplomáticos. E em 1982, claro, houve o conflito armado, tá, turma? Um conflito armado. Claro que a Argentina estava ali passando ainda pelo final do seu período ditatorial, né? Era comandada por uma junta militar, né? E essa junta militar talvez queria até utilizar mesmo essa guerra para unir o povo argentino, né? E houve uma certa união. Só que as forças armadas argentinas não eram páreo, mesmo, né? Mesmo aqui, a grande distância do Reino Unido, né? Lá da Inglaterra para as Ilhas Falklands ou Malvinas, né? Mesmo essa distância não impediu que a Inglaterra dominasse facilmente as forças argentinas. E isso, né, fez com que o general Leopoldo Galtieri, tá, pessoal, o último general, né, entrasse em discreto mesmo e a população argentina voltasse aí a redemocratizar, a votar livremente nas eleições seguintes. Tá bom? Nos anos seguintes. Muito bem. Então, turma, ainda hoje, a Argentina reivindica, dizendo que as Malvinas é dele, né? É deles, são deles. E em 2013, né, foi realizado um plebiscito nesse arquipélago, tá, pessoal? E olha só, 99,8%, quase 100%, né, votaram a favor que a administração continuasse com os britânicos, tá bom? E por que essa guerra? Por que a Inglaterra, né, se aventura a vir fazer uma guerra aqui no sul da América do Sul? Né? É uma região estratégica, tá, pessoal? É posto e entreposto para a navegação marítima. Né? Olha só onde é que está localizado aqui. Aqui mais ao sul já está a Antártida. Então, isso aqui é muito importante geograficamente, né, para a navegação no Atlântico Sul. Além disso, pessoal, é uma área rica, muito rica na questão dos pescados, né, na pesca, e também tem reserva de petróleo. Portanto, não é uma brigazinha à toa, tem muitos interesses, tanto de um lado quanto de outro. Ok, turma? Então, nós falamos aí sobre Los Hermanos e vamos continuar, né? Aqui tem a Era Macri, né? A Era Macri foi recente, né, pessoal? Foi recente. O governo anterior ao atual foi o Macri, e ele tinha essa política neoliberal, essa política ultraliberal de privatizar, né? E ele perdeu a eleição de modo assim muito acachapante, foi uma derrota feia, né? Voltando inclusive a Cristina Kirchner, que é vice do atual presidente lá, né, na Argentina. Então, a situação foi realmente um governo que não mostrou para que veio. Né? Foram muitas promessas de reformas e, infelizmente, a Argentina ainda continua em crise. Mas hoje, né, tem um governo, eu diria que mais à esquerda, né? E vamos torcer, vamos esperar que dê certo. Tá bom? Então, não vou falar muito aqui dessa parte aí
atual. Sobre o Paraguai, turminha, tá? É um território, grande parte do território paraguai, pessoal, faz parte do que nós chamamos de Chaco Paraguai, ou seja, é uma extensão do Pantanal Mato-Grossense, tá? Grande parte mesmo, tá certo? Entre 1864, o território interiorano, isso é importante dizer, só tem Bolívia e Paraguai que não tem, na América do Sul, acesso ao mar. Tá, pessoal? Não tem acesso ao mar. Outra coisa interessante, de 64 a 1870, Francisco Solano Lopes, né, um general, um ditador, né, ele provocou uma guerra aí, invadiu terrenos do Brasil, ele invadiu terras também da Argentina e provocou uma guerra com a famosa Tríplice Aliança. Covardia, né, gente? Brincadeira. Mas, olha só, junta-se Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, né? E aí, qual foi a consequência? Muitos paraguaios mortos, principalmente paraguaios, morreu grande parte da população paraguaia nessa guerra, né? E a economia ficou totalmente desestruturada, viu, turminha? Pois bem, o Paraguai também sofreu um grande período de ditadura, governado aí pelo ditador, né, pelo general Alfredo Stroessner, de 54 a 1989. Poxa, né, é muito tempo, turma, é muito tempo para uma só pessoa comandar. E aí mortes, desaparecimento, tortura, corrupção também reinou no Paraguai, tá, pessoal? Muito bem, após esse período, ou seja, após 1989, começa aí essa frágil democracia paraguaia. Como é frágil todas as democracias da América Latina? Infelizmente, 45% da população paraguaia trabalha em atividades primárias, seja na agropecuária ou seja nas atividades extrativistas. 45%. Significa dizer o quê, turma? Que o Paraguai não é um país industrializado. Quanto mais pessoas nós temos no setor primário, né, infelizmente nós vamos ter, né, um maior atraso, pouca industrialização. Outra coisa, como ele não tem saída para o mar, é importante que vocês leiam o capítulo, viu, turminha? Esses dados que eu estou passando aqui é muito, muito importante. E pode ter prova. Aliás, tem bancas aí que gostam de fazer prova com detalhezinho. Então, vamos lá, se liguem, tá? Como ele não tem saída para o mar, o que é que ele faz? Ele utiliza o porto de Paranaguá, no Paraná, para exportar. Exportar o quê? Algodão, tabaco, soja, café, tá? Do extrativismo vegetal, nós vamos ter a erva mate, que o Paraguai exporta, e uma árvore tanino, eu não conheço, mas tanino é típica da região do Chaco, né? E serve, ela é muito exportada porque ela é um produto que vai ajudar na curtição do couro, certo? Turminha, além disso, nós temos o quê? Nós temos a famosa, na economia, famosas chamadas, eles chamam de zona franca, né? O pessoal chama de zona de falsificação. Não sei. Mas o importante é que a nossa moeda é mais valorizada que a do Paraguai e, por exemplo, Cidade del Leste, que fica ali do lado de Foz do Iguaçu, é um atrativo para muitos, milhares de brasileiros irem comprar lá. Né? Só que tem uma cota da Receita Federal. Você não pode comprar lá o tanto que você quiser. O que acontece, turminha? Né? Há muito contrabando, tá? E também muitas atividades ilegais aí na Cidade do Leste, com Foz do Iguaçu. Principalmente tráfico de drogas, de armas, cigarros, tá? Isso realmente nós não podemos deixar de falar. Outra coisa, pessoal, é a construção de Itaipu, que foi de 1975 a 1982. Todo mundo sabe que Itaipu é uma binacional, né? Ou seja, Brasil e Paraguai. Claro que o Paraguai fez o quê? O Paraguai, ele não necessita de toda essa energia, que metade é deles, né? E o que é que eles fazem?
vendem a um preço mais barato para o Brasil. Tá bom? Pois bem, turma, o Brasil, portanto, mesmo produzindo, e basicamente essa hidrelétrica foi feita pelo Brasil, mas é na fronteira, metade é do Brasil, metade da produção é do Paraguai. Como o Paraguai não precisa de toda essa energia, vende a sua grande parte para o Brasil. Tá? Então, nós podemos ver que essa historinha é interessante, pessoal. Por quê? Afastamento do Mercosul. Pessoal, de todos os países do Mercosul, o Paraguai é que dizia que não queria a entrada, que impedia a entrada da Venezuela. Porque a Venezuela, na época, era governada por Hugo Chávez, né? Muito bem. E aí o Paraguai não aceitava, e a Venezuela ficou de fora durante muito tempo. O que aconteceu no Paraguai? Né? Houve um golpe militar em 2012, né? 2012. E aí, o que acontece? 2013. O Fernando Lugo, que era o presidente, um padre, né, ele foi deposto. Né? E aí, olha só a sacada. Os outros países dizem, olha, é o seguinte, agora, ou o Paraguai aceita a Venezuela, ou nós vamos suspender o Paraguai. Suspender o Paraguai ali, forçando basicamente o Paraguai a aceitar a Venezuela. E foi o que aconteceu. Né? Ficou bom tanto para o Paraguai e aceitou a Venezuela. Então, em 29 de junho, Brasil e Argentina suspenderam o Paraguai como membro do Mercosul, até as eleições de abril de 2013. Tá? Então, desculpa, foi em 2012 mesmo o impeachment do Fernando Lugo. Tá bom? Então, como sanção pelo impeachment do presidente Fernando Lugo, qualificado como golpe parlamentar, e decidiram incluir a Venezuela. Tirando o Paraguai, o que acontece? Inclui a Venezuela, depois eles retornam novamente, quando houve eleição, né, retornam novamente o Paraguai. Pleiteada desde 2006, a entrada da Venezuela dependia apenas da aprovação do Congresso Paraguai. Então, essa historinha aí, o Paraguai rejeitou a entrada da Venezuela no bloco caráter autoritário e ditatorial do governo de Hugo Chávez. Novamente, eu explico. O Paraguai não aceitava a entrada pelo caráter autoritário e ditatorial de Hugo Chávez. No entanto, houve um golpe destituindo o presidente do Paraguai. Os países ali, Brasil, Argentina e Uruguai, suspende o Paraguai, admite a Venezuela e depois, quando voltou aí a eleição no Paraguai, trouxeram novamente para o bloco, para o Mercosul. Hoje, a Venezuela está suspensa, né? Hoje, atualmente. Pois bem, turma, nós vamos falar, portanto, do Uruguai. Ótimo. Menor dos países latinos. O Uruguai é um território pequeno, né? Também tem um menor crescimento populacional, tá? Tem bons indicadores sociais. Olha, turma, desses países que eu falei, da Bacia Platina, o Uruguai é que tem o melhor IDH, é o que tem a melhor qualidade de vida, tá bom? Isso é importante a gente falar. A criação de gado bovino é fundamental, né? A carne uruguaia também é exportada para grande parte do mundo, sendo considerada uma das melhores, assim como a da Argentina, tá? Também é importante a pesca, os ovinos, a criação de ovinos, né? Para produção de lã, para corte, ou seja, carne. Também, produção da soja no Uruguai é grande, de cevada, de arroz, tá? Tudo isso são produtos, todos esses são produtos importantes na pauta de exportação do Uruguai, tá? Outra parte interessante da vinicultura, tá, pessoal? A Uruguai se destaca aí na produção de vinhos, né? Grande parte desses vinhos abastece aqui o mercado brasileiro, tá? Talvez, né, vocês já conheceram aí, quem sabe, um vinho uruguaio, né? Os pais, os familiares de vocês, quem sabe já experimentaram, porque está muito comum nas prateleiras aí dos grandes supermercados, vinhos aqui da América Latina, do Chile, da Argentina e do Uruguai também, tá bom? Olha, a distribuição desigual da população é um dado interessante, tá, turma? É uma das características do Uruguai. 50%, pessoal,
50% da população do Uruguai mora perto de, ou mora em Montevideo, ou mora perto ali nas proximidades. 50%. Então, é muito mal distribuída, né? 50% da população do Uruguai mora em Montevideo, na capital, né? Ou nos seus arredores. Tá bom? Pois muito bem, pessoal. Também passou por golpes militares, né? Em 1973, o golpe militar durou 12 anos, né? E em 1985 houve a redemocratização. Então, todos esses países, é comum nos países da América Latina, esse histórico de golpes, de instabilidade política, de ditaduras. Tá bom, turma? Galera, era isso que a gente tinha para falar e terminamos, portanto, aí a América Central, a América Andina e agora a América Latina. Turma, espero que vocês tenham entendido. Assistam a aula, revejam, leiam o capítulo e eu tenho certeza que vocês estarão aptos, né, para qualquer prova, para qualquer ENEM, para qualquer vestibular. Um abraço e fiquem com Deus.